Bom dia, pessoal da turma 200 e da turma 201, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert, professor de língua portuguesa. Eu vou fazer rapidamente aqui para vocês a explanação desse assunto lá do primeiro ano, que vai falar sobre o sentido, né, ou a significação das palavras. Eu trouxe aqui esse material para vocês, é um material bem enxuto, né? Ele faz um resumo dessa parte aqui, que é uma base para que a gente estude em seguida as figuras de linguagem. Então aqui ele vai colocar dois sentidos, né? Na língua portuguesa, nessa parte da semântica, que é a parte que estuda aí o sentido ou a significação das palavras, eu vou ter dois sentidos possíveis para as palavras: o sentido denotativo e o sentido conotativo. Em suma, resumindo, o sentido denotativo é o sentido literal. Como assim, professor? Literal porque é o sentido real, é o sentido pragmático. Como assim pragmático? É o sentido prático, né? É o sentido dicionarizado, né? É a definição que o Aurélio, né, que o dicionário traz para a gente. O sentido conotativo, por assim dizer, é o sentido literário, né? Literário porque a literatura, ela usa da figuração, ela transcende a realidade, ela usa um significado que não é real, né? Por isso que é conotativo, por isso que é figurado, é não literal. Basicamente é isso. Denotativo é real, conotativo seria não real, que é o contrário, né? Então ele vai colocar aqui: dependendo do contexto em que se encontra, uma palavra pode ter uma significação objetiva, que é comum a todos. Objetiva é justamente é justamente denotativo. O sentido subjetivo é o meu sentido, geralmente o sentido que o poeta dá a uma expressão, uma palavra. Aí ele diz que essa significação objetiva, né, ele vai dizer que ela tem valor denotativo. Aí ele vai colocar aqui o significado de raiz. Ele até coloca aqui as expressões que a gente vai encontrar se nós formos abrir um dicionário, embora isso seja muito incomum hoje, né? Porque com a criação do Google, quase ninguém mais tem dicionário em casa, né? Um dicionário de papel. Um livro, no caso, né? Então tem aqui raiz o conceito. Órgão substantivo feminino, né? No caso aqui, raiz seria substantivo feminino. E aí eu tenho assim, ó, bot é botânica, órgão da planta geralmente fixo no solo, de onde, né, se retira água. Isso aqui é uma contração do de mais o onde, de onde retira água e substâncias minerais. Não é errado não o donde, viu, gente? Nem é uma variação linguística, ele é uma contração do de mais onde. A mesma palavra, ele vai dizer aqui que ela pode ter outras interpretações. Aí ela vai ter um valor subjetivo, conotativo, figurado, não real. Aí ele vai dizer que a raiz pode ser princípio, origem, né? Uma pessoa dizer que ela tem raiz, que ela tem um princípio, uma origem. Se você falasse assim, berço, né? Se eu falasse a palavra berço, eu estaria usando uma outra palavra com sentido conotativo, né? Que é justamente para dizer que ela tem origem, que ela tem princípio, né? Que ela tem uma referência, né? Nesse sentido de ter nascido em tal família, em tal lugar. Então, é basicamente essa a diferença aí entre denotação e conotação. Se eu digo assim para vocês, em um exemplo, se eu digo assim para vocês, vamos supor, deixa eu só colocar aqui novamente na telinha. Eu digo assim, ó, meu cachorro está doente. Aqui eu tenho uma frase, uma declaração, uma afirmação que é real, né? Porque o cachorro canino, né, o ser vivo, mamífero,
ele de fato pode ficar doente, né? Ele pode apresentar sintomas de, eu não conheço doença de cachorro porque eu não tenho, mas ele pode ficar doente, aí tem que ser levado ao médico veterinário. Agora, se eu digo assim para vocês, uma outra frase: meu cachorro é um gato. Aqui eu estou fazendo uma outra afirmação, uma outra declaração, mas essa frase aqui é um pouco estranha, né? Porque eu estou dizendo que o cachorro é um gato. Como é que o cachorro pode ser um gato, né? Porque o gato também é um mamífero, também é um ser vivo, é um animal, só que ele é de uma outra espécie, né? Ele é um felino. Só que gato aqui, nessa concepção, gato tá no sentido conotativo ou figurado. Conotativo ou figurado. Por quê? Porque na verdade eu não quero dizer que o meu cachorro é um gato. Eu quero dizer que ele é o quê? Quando a gente chama alguém de gato ou de gata, eu quero dizer que ele é o quê? Bonito, né? É nesse sentido. Então aí a palavra que está com o sentido subjetivo que eu atribuí a cachorro, no caso aqui que seria o sujeito, né? É a palavra gato. Então vocês entenderam aí o que é denotação e conotação? Então na tabelinha aqui ele vai fazer um comparativo, né, entre as características da denotação e da conotação. A denotação vai ter uma linguagem mais informativa. Ele vai colocar aqui, né? Linguagem informativa comum a todos. Objetivo é um conhecimento prático científico. Vocês vão ver aí que os livros, né, as revistas, os jornais, eles vão preferir uma linguagem mais denotativa, porque eles vão ter que retratar a realidade do jeito que ela é. Livros científicos, no caso, né? Eu estou falando aqui de livros literários. E a palavra é empregada aí em seu sentido real. Então aqui já a conotação a gente vai ter como característica isso aqui, ó. Linguagem afetiva, individual e subjetiva. Aí vocês vão ver que os romances, os contos, a maior parte dos textos literários, como vão ter impressões do autor, vão ter um cunho, né? Vão ter uma finalidade mais conotativa. Ela objetiva uma apreciação estética bela e criativa. As poesias, né, aqui como exemplo de apreciação estética do belo, do criativo, da linguagem elaborada, vão ser mais conotativas. E a palavra empregada no seu sentido figurado ou poético. Aqui ele colocou 2 exemplos. Ouvimos um grito. Isso aqui é perfeitamente possível no mundo real, denotativo, ouvir um grito. Agora, quando eu digo que um grito que a beleza é um grito, isso aqui eu estou usando uma metáfora, né? Isso aqui é metafórico, gente, porque como é que a beleza pode ser um grito? Eu quero dizer que quando eu digo assim que a beleza é um grito, eu não sei qual foi aqui aí no caso, né, como a linguagem é conotativa, a frase é conotativa, cada pessoa pode ter uma interpretação, porque a gente vai ficar pensando o que o autor, o que o poeta quis dizer com isso, que a beleza é um grito, né? Que o grito por vezes é meio perturbador, né? E aí algumas pessoas podem realmente não achar beleza em um grito. É por isso que isso aqui vai ser conotativo, porque não tem como ser objetivo, não tem como ser prático ou pragmático, certo? E vocês vão ver que as figuras de linguagem, que serão nosso próximo assunto, né? Elas vão nascer justamente da conotação, ok? Então aqui ele colocou agora uma outra parte desse estudo da significação das palavras, da semântica, né? Que é, no caso, a significação das palavras no que diz respeito aí à definição, ao conceito, né?
eu vou ter palavras homônimas, parônimas, só que ele esqueceu do clássico, né? Não colocou aqui, mas eu vou colocar bem aqui para vocês. Eu posso ter aí os sinônimos e eu posso ter também, vocês lembram, né? Os antônimos, que é a sinonímia e a antonímia. Sinônimo eu vou ter o que? Belo, vou usar os mesmos exemplos que eu coloquei para vocês ali. Bonito. São palavras que vão ter o mesmo sentido, a mesma significação, né? Não necessariamente elas vão ter aí a mesma raiz, a mesma forma, né, no que diz respeito à estrutura da palavra, né? Porque belo e bonito eles não possuem aí a mesma forma, só que eles são sinônimos, né? São palavras que têm o mesmo sentido. Aí eu posso ter também aqui belo e feio. Aqui são palavras que têm sentido contrário ou oposto. Geralmente lá no ensino fundamental a gente aprende esses dois aqui primeiro, né? Sinônimo e antônimo. Só que é bem simples, né? Não tem, a gramática não mudou nada em relação a isso. Aí a gente vai para o estudo agora dos homônimos. Os homônimos são palavras que têm significação igual, só que eu posso ter homônimos homófonos, homógrafos e os homônimos perfeitos. Os homônimos perfeitos, ele vai dizer aqui que elas têm a mesma grafia e pronúncia, só que os sentidos vão ser diferentes, né? Grafia, no caso, é escrita. Eu posso ter aqui, ó, morro, no caso, né? Desenhando aqui o morro, que é, no caso, isso aqui é geografia, né? Eu não sei o que é isso aqui, não sei se é uma depressão, não sei se é um planalto, um morro, na verdade, né? Então eu posso ter aí o morro e morro do verbo morrer. Então vocês observem que elas têm as mesmas letrinhas, ou seja, têm as mesmas grafias que constituem essa palavra. O som também é praticamente o mesmo, né? Morro, morro. Então isso aqui é um homônimo perfeito, assim como casa e casa, né? Casa é a edificação, o substantivo, o habitar, e casa do verbo casar, assim como manga, que é o fruto. Manga até pode ter um outro sentido, porque vocês nunca ouviram falar manga da camisa, né? Que é aquela parte da camisa que fica próxima aos ombros. Também é um outro sentido para manga, mas também é um homônimo perfeito, né? Também seria um substantivo essa manga da camisa. E eu posso... ele colocou aqui, na verdade, gente, perdão, não tinha nem visto. Então eu vou usar um outro sentido para manga que ele não colocou aqui, que é do verbo mangar, né? Mangar no sentido de curtir, de zoar. Seria um tipo de bullying, né? Tá mangando de mim, ele manga de mim. Só que isso é mais do regionalismo, né? A gente vê que isso mais é... Eu não sei se vocês já ouviram falar de mangar de alguém. Mas seria um outro tipo aí de palavra que vai se encaixar aqui nesse homônimo perfeito, né? Aí eu vou ter os homônimos homófonos, porque eles vão ter o mesmo som, só que eles vão ter grafias diferentes. Então aqui ele colocou como exemplo caçar, que é apanhar, né? No caso, caçar um animal, né? Enfim, nesse sentido, geralmente é esse o uso para caçar, né? E eu tenho caçar, que é no sentido de anular. O deputado teve o mandato cassado, mandato, não mandado. Mandato é, no caso, aquilo é aquilo que o parlamentar precisa cumprir, né, durante um tempo, né? Tipo, o mandato do prefeito é o tempo que ele vai ficar lá como prefeito, como vereador, como deputado, como presidente, contei. Agora, o mandado é uma expedição, né? Tipo, o mandado de busca e apreensão é um documento que o juiz usa para fazer valer alguma lei nesse sentido, né? Mandado com D. Aí, caçar com dois S é anular, né? Desfazer. Aí eu posso ter o senso, observem que é o mesmo som, só que são grafias diferentes. Senso com C e senso com S. E aí, no caso, esse senso aqui, ele vai ser
de recensear, é o recenseamento, né? De contar a população, e o senso com S é o senso de sensibilidade, né? O senso do juízo. Aí eu vou ter o cinto, que é o objeto que serve para a gente colocar na cintura, né? Fazer aquele ajuste, e o cinto do verbo sentir. Podem pronunciar que eles vão ter aí a mesma pronúncia, só que são sentidos diferenciados. Então eu tenho aqui os homônimos homógrafos, diferente lá dos homônimos homófonos, eles vão ter a mesma grafia, só que o som vai ser diferente, né? E o significado também vai ser diferente. Aí ele colocou aqui o exemplo para vocês, ele e ele. Esse ele aqui, no caso, vai ser o pronome, e esse L vai ser a letra, né? A letra L. Então, quando eu falo ele, eu vou ter aí, um som mais fechado, né? Como se eu fosse escrever a pronúncia de ele, usaria o acento circunflexo. Aí, o L, a pronúncia já vai ser aí com o som mais aberto, né? Aí, na transcrição, a gente usa mais o acento agudo. Aí, aqui eu tenho deste, que é o pronome, é a contração da preposição mais o pronome de mais este, e eu tenho deste, que é do verbo dar, no passado, né? No pretérito perfeito. Vejam que é a mesma coisa, né? Aqui eu tenho um som mais fechado, deste, que é diferente de deste, só que a grafia é a mesma, significados também são diferentes, assim como os sons são diferentes, só a grafia que é igual. Então aí eu tenho os homônimos perfeitos. E para fechar a gente vai ter os parônimos. Os parônimos, eles se parecem, né? Eles se parecem, só que eles não são, né? Eles são semelhantes na escrita e na pronúncia. Eu vou ter aí comprimento e cumprimento. São parecidos, né? Tanto na pronúncia quanto na grafia, só que o significado é diferente. Dilatar e delatar, eminente e iminente, né? Comprimento é a medição de uma área, comprimento é a saudação. Dilatar é aumentar, delatar é denunciar. Eminente é alguém que é importante, e iminente é algo que é próximo. Então, existe até nas gramáticas umas tabelinhas aí, né, com os parônimos, né, que eles realmente causam bastante confusão, principalmente quando a gente vai redigir uma redação, que a gente quer saber se tal palavra é com tal letra, porque colocando a letra errada pode mudar completamente o sentido. Então essa foi uma revisão bem rápida, né, da significação das palavras. É um assunto bem enxuto. A gente está ainda seguindo aí nessa pegada de pontos de revisão do primeiro ano, então por isso que as aulas são mais rápidas. Na sequência faremos o exercício para na semana a gente já passar para um outro assunto. Agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.